Oi pessoal, tudo certo? A gente vai começar aí um novo conteúdo, né, que são os movimentos sociais. Então o professor vai fazer uma aula de hoje, uma introdução, beleza? Vou introduzir um pouquinho, falar um pouquinho sobre os movimentos sociais no âmbito geral, o que os movimentos sociais representam, a importância deles, a relação deles com a cidadania, que foi um conteúdo que a gente estudou na aula passada, a relação até com a democracia, com os direitos humanos e como eles estão interligados ao movimento social. Beleza? Então convido a vocês para ver a aula aí e qualquer coisa, entre em contato com o professor. Beleza? Valeu! Então, pessoal, vamos começar a aula aí falando um pouquinho sobre os movimentos sociais. Beleza? A primeira coisa que vocês precisam entender é que a gente já discutiu em outras aulas sobre a questão de classe dominante e classe dominada, né? Então a sociedade ela é recheada de classes dominantes, classes dominadas, oprimidas, discriminadas, enfim. E essas classes dominantes, elas possuem interesse nas classes dominadas? Logicamente que sim, né? As classes dominantes, elas querem se perpetuar no poder, elas querem oprimir as classes dominadas em relações trabalhistas, sociais, étnicas, entre outras coisas, tá? Mas, afinal, isso a gente já conversou em outros conteúdos e tal. O que são os movimentos sociais? O que eles têm a ver, né, para as classes dominadas, né? Os movimentos sociais, pessoal, nada mais é do que grupos de pessoas lutando para mudar ou para manter algo, tá? Então, grupos que querem mudança, grupos que querem manter algum direito, manter algum privilégio, tá? Realizam movimentos sociais. Por exemplo, vocês já fizeram movimentos sociais e muitas vezes não sabe. Um exemplo muito clássico é o movimento estudantil. Tá? Ao vocês se organizarem através do Grêmio Estudantil, vocês acabam realizando ações que querem mudar alguma coisa. Isso é um movimento social. Mas a gente aqui vai aprofundar muito mais isso, discutir essa questão estrutural da sociedade, discutir essa questão de cidadania. Por quê? Porque o movimento social ele é extremamente ligado à cidadania, né? Porque tu tá exercendo o teu direito de cidadão para mudar alguma coisa, para manter, enfim. Tá? O surgimento dos movimentos sociais, né? Geralmente o movimento social, em sua grande totalidade, ela é de grupos de classe dominada, né, que tentam mudar alguma coisa e ampliar os seus direitos. Né? Por quê? Porque a sociedade, pessoal, hoje, ela tem uma, não só hoje, como em toda a história, né, ela tem uma discussão de grupos que querem dominar os outros. Né? E as classes dominadas, elas conseguiram se organizar e lutar pelos seus direitos, né? Conquistarem direitos ou ampliarem os direitos. Mas essa ampliação dos direitos sempre está em ameaça. Por exemplo, hoje a gente tem instituições federais ao nosso redor, mas elas sofrem queda de orçamento. Tá? Então é uma conquista das classes dominadas, uma instituição de qualidade e de graça, mas está sempre em ameaça. Outra questão importante, por exemplo, é que tentam criminalizar os movimentos sociais. Então, tentam criminalizar o instrumento de luta dessas classes. Enfim. Aqui, né, é uma foto que fala um pouquinho sobre essa não criminalização aos movimentos sociais. Isso é bem recente. Tá? Então, o professor falou aqui para vocês um pouquinho dos movimentos sociais, tá? E primeiramente, o professor queria falar, tá, que geralmente o movimento social ele tem a questão política e ou ele pode ser um movimento de parceria ou com o Estado, né? O Estado pode ajudar esse grupo de pessoas, ou ele pode ter que entrar em conflito contra o Estado. Tá? Então há muitas vezes essa relação de conflito, beleza? Tive que parar a aula aí porque estava berrando a minha janela. Enfim. E o movimento social, geralmente, ele é o instrumento de força dessas classes de baixo para tentar
conseguir os direitos, né? Mas não é comum, não é incomum, pessoal, as manifestações serem feitas por parte da camada mais rica da população, da parte de cima da tabela, dessa estrutura. Então, não se assustem, não é anormal, pode acontecer, tá? Como, por exemplo, a gente falou na aula, na outra aula, no outro conteúdo, sobre a questão da ditadura militar, né? A ditadura militar, querendo ou não, os protestos que pediam mudança eram um movimento social, mas era um movimento social das classes mais ricas. Então, né? Enfim. Discriminação racial nos Estados Unidos. Primeiramente, o professor sempre traz esse movimento social porque ele é histórico, né? A importância dele para os direitos dos negros nos Estados Unidos. Hoje, em 2020, a gente discute ainda sobre a questão dos direitos dos negros, né? Não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Mas foi muito importante essa conquista e esse movimento social, que foi esse grupo de pessoas que começaram a conseguir direitos civis aos negros que antes não existia, né? Antes era piscina para negro, escola para branco, entre outras coisas. Pessoal, a aula de hoje era isso, tá? As características estruturais, a aprofundação, falar um pouco mais sobre os movimentos sociais vai ficar para a aula que vem. Mas com certeza vocês já começaram a perceber como o movimento social está na nossa vida, como a gente não percebe ele, mas ele é muito importante para tudo que a gente tem hoje, desde direito de trabalhador, direito de casa, entre outras coisas. Beleza? Aula que vem, espero vocês. Até mais.